Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a um Dona Café Entrevista, um formato especial do Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje o episódio tá diferente, eu não estou sozinha, vamos conversar com duas pessoas especialistas numa história fascinante, a lenda de Akakor. Muito antes de uma lenda como a cidade perdida de Ratanabá viralizar na internet, o Brasil, e na verdade o mundo, acreditou em Tatum Canara, um suposto líder indígena que dizia ser príncipe de Akakor, uma civilização milenar escondida na floresta amazônica. Essa história fisgou a atenção de Karl Brugger, jornalista alemão que trabalhava no Brasil. Fascinado com Akakor e com Tatum Canara, ele escreveu o livro A Crônica de Akakor, lançado internacionalmente. A notícia sobre a existência de um grande império pré-hispânico em plena floresta amazônica logo correu o mundo, atraindo olhares de antropólogos, jornalistas e aventureiros de diversos cantos do planeta em busca dos vestígios da civilização ancestral e, claro, de suas riquezas. Mas o sonho do Eldorado se revelou na prática uma maldição. Acontece que 3 exploradores gringos que vieram ao Brasil em busca de Akakor desapareceram, sendo vistos pela última vez entrando na floresta com Tatum Canara. E não para por aí. O próprio Karl Brugger tem um fim trágico, sendo assassinado com um tiro no peito. Esse caso alugou um triplex na minha cabeça, porque o enigma de Akakor é uma história fascinante de muitas camadas, em que há mais vigaristas do que heróis e mais perguntas do que respostas. É um misto de história real com conspiração, com golpe, com identidades falsas, aventuras à la Indiana Jones e crimes. Eu tinha que entender o que é real e o que é ficção quando o assunto é Akakor. E por isso hoje, nesse Dona Café Entrevista, um formato do podcast onde eu converso com profissionais de True Crime, hoje eu tenho o prazer, na verdade, de entrevistar Rafael Eriksen, cineasta, documentarista, roteirista e autor do livro O Enigma de Akakor, e também com Jorge Bodansky, cineasta e documentarista também, que conheceu o Tatum Canara e viveu essa história de muito perto ao acompanhar Karl Brugger, o jornalista alemão que levou a lenda de Akakor para o mundo, em suas viagens pelo Brasil. O livro do Rafa Eriksen, O Enigma de Akakor, já está disponível na Amazon e eu também sorteei um para os apoiadores do podcast. Aliás, falando em apoios, esse episódio estará disponível na íntegra para os apoiadores. Serão 2 horas de entrevista com Rafa e Jorge que vocês podem escutar sem cortes. Para ter acesso a esse conteúdo exclusivo, basta apoiar o podcast ao acessar o link na descrição desse episódio. Aceitamos apoio pelo Apoia-se e pela Orelo. E sem mais delongas, bora começar do começo? Viagem no Rio Negro, Tatunca. Foi uma noite péssima, a gente mal dormiu, toda hora acordava para mijar fora do bar. Bebi um pouco de cerveja ontem e as redes dos caras ficavam bem no banheirinho no fundo do bar, então você não pode passar sem acordar o cara. Tatunca estava dormindo bem na entrada do bar, como um cão de guarda, assim, acontece com roncou incrivelmente a noite inteira. Eu, pelo menos, mijei 2 vezes, eu saí quase que tropeçando por cima da rede dele. E ele nem se mexeu. Então, qualquer um podia passar por cima dele, como realmente já aconteceu, uma noite em Manaus. E o Tatunca roncava, não me lembro a noite inteira do ronco do Tatunca. Isso que vocês acabaram de ouvir é uma gravação feita por Jorge Bodansky no início dos anos 70. O jovem documentarista de 29 e 30 anos estava prestes a embarcar numa aventura pela floresta amazônica com Karl Brugger e Tatum Canara. Mas Jorge, já desde o início, não estava muito convencido de que essa lenda de Akakor, esse novo Eldorado, era muito verdadeira.
E Tatunka botou até a espingarda dele, o revólver e tal. Ah, outra coisa, Tatunka vestiu a roupa dele com a qual ele é recebido pelo povo dele. Pintou a cara de vermelho, azul e amarelo, que são as cores da tribo dele. Não sei nem que tinta foi que ele usou. Enfim, se melecou todo. Melecou não, pintou direitinho, passou uma fita na testa, uma outra fita no braço direito, braço esquerdo, e uma tanga de plástico que ele deve ter costurado em casa, uma coisa engraçadíssima. Botou essa tanga e saiu remando o barco. Mas nessa história toda, Tatunka desajeitado, equilibrado no barco, pintado daquele jeito estranho, não convence, cada vez convencia menos, né? Quase 50 anos depois da gravação dessa fita cassete, sento com Jorge Bodansky para ele contar essa história fantástica para nós do começo. Jorge é fotógrafo, cineasta e diretor de cinema. Nos anos 70, trabalhava como cameraman freelancer para uma televisão alemã. Ele formava duplinha com Karl Brugger, correspondente do ZDF, a emissora de televisão pública alemã, e da BR, a TV da Baviera. Até aqui, tudo bem, tudo normal. 2 amigos que se conheceram na Alemanha, vindo trabalhar juntos no Brasil. A voz que você escutará a seguir é a de Jorge Bodansky, uma voz mais madura do que a que escutamos na fita cassete. Hoje ele tem 82 anos. Eu conheci o Brugger na Alemanha, alguém me indicou para ele, porque ele estava na Europa e ele queria muito fazer trabalhos na América do Sul. Então ele conseguiu esse emprego como correspondente da TV alemã na América do Sul, a sede era o Rio de Janeiro, e ele também já estava com a ideia de fazer documentários, de fazer reportagens. Ele era inicialmente só repórter de rádio, não tinha experiência com imagem, né? E sabia que eu já trabalhava com outros correspondentes, então nós estávamos em Munique, marcamos um café, e era a véspera da minha viagem, né? E o Brugger chega com uma mocinha muito bonitinha, assim, diz, acabamos de casar. Chega lá, Renate, que chamava a mulher dele. E começamos a conversar, achei ele muito simpático, né? Ele já conhecia, né? Tinha boas referências do meu trabalho, e falou, eu estou indo para o Brasil e preciso de um cameraman com equipamento, você topa fazer? Eu não tenho experiência de cinema, eu faço a reportagem, eu escrevo os textos e você faz a imagem, tudo bem? Tudo bem, então combinamos e de fato, logo depois ele foi para o Brasil e a gente começou a trabalhar junto a partir daí, né? E ele era um cara muito simpático, ele também tinha cabelo preto, ele não parecia um alemão de jeito nenhum. E ele já falava espanhol e aprendeu bem o português, com sotaque naturalmente, mas se apresentava muito bem, chegava muito bem, e era um cara muito tarimbado, né? Ele sabia se virar bem nas situações. Nós fizemos reportagem em lugares e momentos muito perigosos, no Chile, durante o golpe militar, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, né? Sempre reportagens políticas, reportagens também ligadas à questão da arte, né? E já tínhamos uma cancha de trabalhar em situações difíceis, éramos só nós dois, eu fazia a imagem, ele fazia o som, esse material ia para a Alemanha, ele mandava um texto, lá eles editavam, e eu ficava sem nada aqui, então sempre acompanhado da minha Super 8, também fotografava, né? Então esse material todo ficou guardado no meu arquivo pessoal, e mais recentemente o meu arquivo foi para o Instituto Moreira Salles, foi digitalizado lá, e aí eu achei esse Super 8 que eu tinha feito na viagem, a primeira viagem que o Brugger fez com o Tatunka. E no fim das contas, como que o Brugger conheceu o Tatunka? Ele encontrou na embaixada alemã, um tempo antes, essa figura, o Tatunka Nara, né, que se vendia como índio, né, e contou para ele uma história fantástica de uma cidade perdida no Amazonas e que ele teria acesso a essa cidade. O Brugger, como jornalista, naturalmente, ficou interessadíssimo nessa história. Passou algum tempo, nós estávamos trabalhando, ele disse, olha, eu queria ir com o Tatunka procurar a cidade de Acacor e ele nos levaria lá. A gente não tinha recursos para isso, porque isso fugia do trabalho do Brugger para a televisão alemã. E ele falou, não, eu vou financiar essa expedição do meu próprio bolso,
E aí fomos, né? Eu topei ir também, eu levei o equipamento, na época não tinha vídeo, era um equipamento 16mm com gravador de som, fazer som direto. Encontramos o Tatunka em Manaus e a ideia era subir o Rio Negro até encontrar a cidade de Acacor, e a Tatunka seria o nosso guia. Isso foi acho que em 71 ou 72, mas foi bem no início dos anos 70. E foi uma das minhas primeiras viagens no Amazonas também. Já tinha ido, mas não uma viagem tão longa. E assim, com o aparecimento inesperado de um misterioso indígena, essa aventura pela floresta amazônica se inicia. Vale dizer que os primeiros registros que temos de Tatunka Nara no Brasil ocorreram no fim da década de 60 e comecinho da década de 70. O misterioso indígena emergiu repentinamente da floresta tropical e alegou ser um emissário da tribo Uga Mongulala, da qual ele também aparentemente era chefe. O curioso é que Tatunka era branco, falava pouco português, mas surpreendentemente era fluente em alemão. Mas quem pode contar melhor essa origem de Tatunka Nara é o Rafael Eriksen, que passou mais de 1 ano pesquisando essa história e realizando viagens à floresta amazônica, entrevistando fontes e se debruçando sobre essa complexa história. Um trabalho que resultou em seu livro, O Enigma de Acacor. Eu esbarrei nessa história por acaso. Eu trabalho há muito tempo com o cineasta Jorge Bodansky. Eu sou documentarista, faço documentário. O Jorge Bodansky, acho que é o maior documentarista vivo hoje em dia. E eu trabalho com ele. Eu estava frequentando a casa dele, fazendo pesquisas sobre o trabalho dele, até que eu achei um livro. Eu conto essa história no próprio livro. Até que na estante dele, numa hora que ele saiu ali do escritório, eu encontrei um livro de uma capa dourada, linda, e fui ver o que era. Quando ele entrou no escritório, ele viu olhando aquilo e falou assim, não mexe nisso, que isso aí não traz coisa boa. Prefiro não... Me devolve aqui. E devolveu para a estante, falou, não mexe com isso, que não é legal. E aí... já começa no mistério. É o suficiente para te instigar a querer saber o que é aquilo ali, né? E aí eu peguei emprestado o livro, a revelia dele ali naquele dia, e fui descobrir o que era. O livro chama A Crônica de Acacor. O livro em inglês, né? The Chronicle of Acacor, escrito pelo Karl Brugger. O Karl Brugger, como eu pesquiso muito a obra do Jorge, eu sabia que era o parceiro dele nos anos 70, até que juntos eles descobriram essa história de um sujeito chamado Tatunka Nara, que contou a história mais incrível que ele já tinha ouvido na vida deles, que era a história sobre essa civilização de Acacor, dos Uga Mongulala. São vários nomes curiosos, assim, e é uma história razoavelmente bem contada. E esse sujeito que abordou eles e contou a história dizia que ele era um líder indígena dessa tribo, dessa etnia, que morava numa cidade perdida lá no meio da Amazônia, quase chegando no Peru. Quase na fronteira do Peru. Não satisfeito, ele ainda dizia que nesse lugar existiam ainda remanescentes de tropas nazistas das SS que tinham ido para lá antes da guerra. E que foram acolhidos por essa tribo, que moravam lá até hoje. E ele seria o fruto de uma missionária alemã com um líder indígena. E por isso ele tinha um sotaque da Bavária. Karl Brugger resolveu dar ouvidos a Tatunka e escreveu o livro A Crônica de Acacor. Como jornalista, a primeira coisa que eu penso se Karl Brugger escreveu um livro inteiro sobre Acacor, é porque ele acreditou que aquela informação dada por Tatunka Nara era verdadeira, não é? O Brugger inicialmente não acreditou, mas ele quis ir atrás da história. Mas ele acabou se convencendo que se acharam Machu Picchu, por que não vão achar Acacor, né? Alguma coisa tem, né? E ele tinha certeza que tinha alguma coisa lá, porque as informações do Tatunka eram muito complexas, muito grandes para que ele pudesse ter inventado tudo isso. O Tatunka tirou isso de alguém que conhece a Acacor, que esteve lá, enfim. Como bom jornalista e também muito curioso, o Brugger apurou aquele fato. E é aqui que voltamos para aquela viagem que Jorge, Karl Brugger e Tatunka Nara fizeram no Rio Negro, rumo a Acacor, no início dos anos 70. Equipamos o barco, né? Veio o Tatunka,
E já começaram a acontecer coisas estranhas ainda antes do barco partir. O que aconteceu? Não, o Brugger, como um bom alemão, queria tomar uma cerveja. A viagem estava programada para a madrugada, né? Era de noite. Não, vamos tomar uma última cerveja gelada para depois sair com daqueles barcos bem regionais mesmo, né? Tinha um comandante, tinha uma cozinheira, assim, um barco tipicamente amazônico. E que o Tatunka tinha organizado, né, para a gente. E aí a gente vai tomar cerveja. Aí disse, Tatunka, não vou ficar aqui tomando conta do equipamento de vocês, né? Eu não vou tomar cerveja, não. Eu falei, tudo bem, então vamos. Não demorou muito, voltamos para o barco. Cadê o gravador? Sumiu o gravador. Aí o Tatunka inventou uma história que eu nem me lembro mais o que, enroladíssimo. O fato é que o gravador, que era um gravador alemão muito caro, sumiu antes da viagem. Nós tínhamos um segundo gravador de reserva, então não íamos perder tempo com essa história. Mas já é uma coisa estranha, né? E aí o barco sai e a gente vai. E Tatunka conta as histórias mais absurdas, né, da civilização que existia em Akakor, e cada vez contando a história de uma forma um pouco diferente. E para mim era muito estranho, porque ele não parecia nada índio, ele era mais alemão do que índio. Para mim, é fascinante como alguém poderia acreditar num indígena branco que fala alemão fluente, contando uma história fantástica como é a de Akakor. Então eu quis saber, do Jorge, como assim você entra num barco com um cara que é claramente um golpista? É muita coragem, né? Principalmente naquela época que você não tinha aí um celular ou algum jeito de pedir socorro caso aconteça algo, né? Mas o Tatunka devia ser muito convincente. Como que ele era? Muito simpático, né? Um cara bem falante. Mas eu, assim, não dá para acreditar nada no que esse cara conta, num primeiro momento. Mas o Brugger estava muito entusiasmado, né? E como bom jornalista, é o seguinte, vamos ver, né? De qualquer maneira, uma boa história, né? Começou assim. Mais tarde, à medida do passar do tempo, o Brugger acabou acreditando nessa história, né? Isso descreve no livro também, né? Mas nesse primeiro momento nós fomos mais assim a título de curiosidade. Levou uma semana subindo o Rio Negro até a cidade de Barcelos, que é a cidade onde o Tatunka morava originalmente, né? Ele tinha lá uma casa, ainda naquela época não era casado, e de Barcelos em diante o rio estava baixando muito rapidamente. Eu não sei se de propósito, não tinha experiência para poder analisar isso, ou se de fato nós encalhamos muito próximo a Barcelos, que já era a casa dele, né? Então era muito prático para ele terminar aí, né? E ele diz o seguinte, olha, nós encalhamos, realmente não dava para continuar, o rio estava muito baixo, e ele diz o seguinte, olha, eu vou, se vocês me derem uma pequena canoa, que o barco estava puxando uma canoa de serviço, se eu puder sair com essa canoa, eu vou lá para Akakor, aviso as pessoas que eu conheço lá, os chefes espirituais, aquela coisa, da chegada de vocês para vocês serem bem recebidos. Porque assim, se chegar também de repente, a gente não sabe como é que a gente vai ser recebido. A gente não tinha alternativa, o barco estava encalhado, né? Tudo bem, o Brugger topou, entregou a câmera dele para o Tatunka. O Tatunka disse, eu vou tirar umas fotografias para mostrar para vocês, testemunhar que a cidade existe. Pegou a canoinha e saiu. Eu fiz ainda umas imagens, eu filmava em 16 milímetros para a TV alemã e filmava em Super 8 para mim, com uma espécie de um caderno de notas. Super 8 era mudo, né? Mas funcionava. Mas as imagens de Super 8 eram mais uma coisa pessoal mesmo, né? Filmei ele saindo com a canoa, filmei enfim, o dia a dia do barco, né? A paisagem, essas coisas todas. E o material com as entrevistas do Tatunka estava no 16 milímetros, né? E também o Brugger levou com ele o livro do Däniken, que eram os deuses astronautas, que era um livro muito conhecido na época. E eu vi o Tatunka folheando esse livro.
E eu vi que ele estava copiando as escritas que o Däniken diz que eram as escritas dos astronautas. Ele tem umas ilustrações com essas escritas. O Tatunka estava lá desenhando isso. Eu até filmei isso, né? Um trechinho. Você está curioso, quer ver, conhecer o Däniken, não sei lá o que. Também não dei muita atenção a essa história. Mas, enfim, o Tatunka vai embora. Nós voltamos, um pouco frustrados, naturalmente, e eu ainda disse para o Brugger, olha, nunca mais você vai ver esta câmera, né? Cheirinho de golpe a gente vê por aqui. As coisas começam a fazer sentido de por que Jorge reagiu como reagiu quando Rafa começou a fazer perguntas sobre o livro A Crônica de Akakor e Karl Brugger. Tinha muito picareta nessa história. Parecia que o Tatunka estava mais interessado em pedir dinheiro, inventar coisa, que precisava disso e daquilo, né, para as pessoas darem para ele as coisas, para ele poder levar as pessoas para Akakor. Enfim, começou a surgir esses pedidos monetários, né? Então, realmente, o Jorge estava corretíssimo de falar que essa história era muita picaretagem. Mas não era só isso. Acabou virando crime. E aí ele ficou tão obcecado com essa história que ele pediu demissão do emprego dele para se dedicar exclusivamente a achar Akakor, né, com o Tatunka. E na véspera dele entregar o cargo dele, quando ele ia dar um coquetel para passar os correspondentes têm um ritual assim, quando chega um correspondente novo, o correspondente antigo dá um coquetel, apresenta os amigos para o correspondente novo, né? Então foi marcado esse coquetel. Eu estava em Angra dos Reis velejando, voltei no dia do coquetel. Naquela época, nos anos 70, a informação vinha por jornal, né? Eu comprei um jornal na banca e a manchete: Brugger foi assassinado, né? Aí, em vez de ir para a festa, eu fui para o enterro do Brugger, né? Foi muito triste isso, né? Depois de lançar o livro A Crônica de Akakor em 1976, Karl Brugger decidiu dedicar a vida a Akakor. Estava certo de que encontraria a cidade com Tatunka Nara. Talvez parte dessa certeza vinha do sucesso de seu livro, que ganhou o mundo. Quem conta mais sobre essa parte da história é o escritor Rafael Eriksen. O livro foi lançado em 76. As pessoas começaram a vir para cá. De anônimos ao Jacques Cousteau, ao Eric Van Däniken, a antropólogos, muita gente veio conhecer, buscar, procurar essas cidades. Foi capa da Veja, lá no meu Instagram tem lá, capa da Veja de 1979, tá lá. Enfim, vamos conhecer as pirâmides amazônicas. Então, a história foi se moldando durante anos. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, que o Akakor serviu até mesmo de inspiração para o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Realmente, quando a gente fala que ganhou o mundo, é que ganhou o mundo mesmo. Porém, o Karl Brugger nunca teve a oportunidade de desfrutar plenamente deste sucesso, ou mesmo conseguir alcançar o seu objetivo final, que era ver a civilização perdida. Em 84, o Karl Brugger foi assassinado em Ipanema, quando ele estava prestes a ir, ele estava deixando, ele era correspondente internacional da ZDF, ele estava deixando a ZDF, o canal alemão, para se dedicar a ir morar na Amazônia e ir encontrar Akakor. Na festa de despedida dele, ele é assassinado. E aí começam a gerar muitas dúvidas em torno do assassinato dele. Pelo menos, na época geraram muitas dúvidas, mas para mim, que estava conhecendo aquele caso 40 anos depois, me geraram mais dúvidas ainda. E aí eu comecei a pesquisar aquilo e descobri que a morte do Karl Brugger não tinha sido a primeira morte em torno de Akakor, o que deixava a morte do Brugger um pouco mais intrigante. E aí descobri que alguns aventureiros que já tinham ido
buscar a Cacor ainda no final dos anos 70, início dos anos 80, tinham desaparecido. Brugger foi assassinado com um tiro no peito na praia de Ipanema em 3 de janeiro de 1984. A única testemunha do crime foi o correspondente que iria o substituir na TV alemã. Segundo ele, um homem se aproximou e disparou um tiro no coração de Carol, mas essa testemunha também não falou muito. Embarcou no próximo dia em um avião de volta para a Alemanha. No dia da morte dele, esse repórter voltou para a Alemanha na mesma hora. Assim. Primeiro que, como que se deixa a única testemunha de um crime... É interessante falar isso, ele foi testemunha, né? Ele estava ao lado do Karl Brugger quando o Brugger levou o tiro. Tava junto. E pra mim é muito curioso, porque o Brugger foi assassinado... Eu sou do Rio, né? Eu moro em São Paulo há 20 anos, mas eu cresci no Rio. E o lugar onde ele foi assassinado, na praia de Ipanema, é um lugar muito familiar pra mim. Um lugar que eu transitei a minha vida inteira. Então, quando, logo no começo dessa história, eu descobri que ele tinha sido assassinado ali na praia de Ipanema, na Vieira Soto, pra mim, me deixou muito perplexo, assim, porque era um lugar muito comum pra mim, assim, né? Nem consigo imaginar naquela época um assassinato daquela natureza acontecendo ali, né? É como um assassinato na Avenida Paulista, no meio da Avenida Paulista, assim, né? Então, um dos lugares mais movimentados e turísticos do Rio de Janeiro, assim. Então, aquilo tudo me deixou muito, muito perplexo mesmo, né? Muito instigado a ir buscar essa história e tentar encontrar respostas. A morte misteriosa do jornalista foi bastante investigada, mas ninguém nunca foi preso pelo homicídio. A linha investigativa mais provável é que ele tenha sido vítima de um latrocínio, porém teorias conspiratórias ligavam sua morte a Tatum Canara. Jorge Bodansky, porém, não acredita nessas teorias. Não, para mim, desde do primeiro momento, não tinha dúvida que foi um assalto, né? Ele foi assaltado, estava ele e o correspondente, eles estavam num bar em frente à praia, quando atravessaram a rua para voltar, ele morava em frente à praia, numa cobertura, e o alemão que o substituiria estava junto com ele, né? E ele ainda até, diz o alemão, né, que sobreviveu, que ele até comentou, olha, se te assaltarem você não reage, entrega tudo e pronto, né? Isso foi nos anos 80, já era, vamos dizer, o Rio já era violento, né? E teve esse assalto, o Brugger foi uma arma calibre 22, um projeto que provavelmente atingiu o coração, porque ele morreu instantaneamente ali. E claro, né, a primeira coisa que se pensou, aqui tem o Tatum está atrás disso. Mas tem vários motivos para ele não estar atrás. Primeiro, o Tatum estava em Manaus. O Tatum era duro, não tinha dinheiro. Como é que ele iria conseguir montar essa estratégia de arranjar um matador aqui no Rio de Janeiro, entende? Para assinar o Brugger. Não tinha a menor plausibilidade isso, né? E depois do seguinte, o Brugger era a galinha de ovos de ouro do Tatunca, né? Tava tudo planejado para eles viajarem e o Tatunca ganhando um bom dinheiro do Brugger sempre, né? O Brugger pagava ele, né? Tudo que ele contava, que fazia e acertou, vamos dizer, essa expedição, dando um razoável dinheiro para o Tatunca ficar junto dele, né? Mas claro, né? Aí vem sempre essa história atrai todos os espertalhões, né? Quer dizer, todo mundo que quer inventar uma mentira vai atrás do Tatunca. E o jornalista Carlos Marques, que apareceu lá no dia do enterro, logo de cara já disse, não, isso foi o Tatunca que matou, eu tenho aqui as provas, eu tenho as entrevistas, o que ele me entrevistou até, eu disse, olha, acho que não faz nenhum sentido isso, como continuo achando até hoje, mas tem gente que até hoje acha que o Tatunca está atrás disso. Isso porque, antes mesmo de Brugger morrer, Tatum Canara já tinha sido ligado ao desaparecimento de um explorador americano. John Reed, um homem alto e loiro, veio ao Brasil em 1980, também fascinado por Akakor.
Ele era um homem que tinha fome de algum conhecimento superior, indefinido. Certa vez, ele escreveu um livro sobre avistamentos de OVNIs. Passou a acreditar em uma das inúmeras histórias de cidades perdidas habitadas por tribos antigas. A Crônica de Akakor era seu livro de cabeceira e o levou até o guia Tatum Kanara. Antes de desaparecer, John Reed deixou para trás 4 cartas cheias de esperança para sua família, cartas onde demonstrava estar empolgado por estar finalmente perto de ver Akakor. Também deixou para trás suas etiquetas de identificação e sua passagem de volta aos Estados Unidos. A última pessoa que se sabe ter visto o homem de 28 anos com vida foi o seu guia, Tatum Kanara. No mesmo ano que Carl Brugger é assassinado, o especialista florestal suíço Herbert Warner desapareceu após tirar fotos no Amazonas ao lado de Tatum Kanara. O suíço, branquelo, loiro, segura uma espécie de metralhadora enquanto posa ao lado de Tatunka, que por sua vez tem um arco e flecha nas mãos. Os tênis, alguns ossos e um crânio com um buraco de bala foram encontrados 1 ano depois do sumiço de Herbert. Tatum Kanara negou ter estado com o homem. Disse que nunca o viu na vida. A terceira pessoa a desaparecer foi Christine Hauser, instrutora de yoga de Kell am Rhein, uma cidade no sudoeste da Alemanha. Ela também havia devorado a Crônica de Akakor e estava convencida de ter sido esposa de Tatum Kanara em uma vida passada. Ela o visitou no verão de 1986 em Barcelos. Existe uma foto dela balançando de seios nus em uma videira. Outra imagem mostra ela ao lado de Tatunka, rindo, feliz. Fora isso, não há vestígios de Christine. Simplesmente evaporou na floresta amazônica em busca de Akakor e uma vida feliz ao lado de Tatum Kanara. Uma amiga de Christine recebeu, lá na Alemanha, uma carta de Tatum Kanara, onde o falso líder indígena diz que teve uma briga com Christine e ela sumiu, pois era maluca e poderia estar numa tribo de indígenas qualquer na Amazônia por conta própria. Ao ser investigado, Tatunka negou qualquer envolvimento com o sumiço dos exploradores. Alegou que era pessoas amadoras adentrando uma floresta cheia de perigos naturais. Se perder e morrer lá dentro, não seria algo difícil de acontecer. E, bem, ficou por isso mesmo. Uma das minhas perguntas ao Jorge e ao Rafa foi: por que foi tão difícil investigar o desaparecimento dessas pessoas? E por que Tatum Kanara nunca foi preso por nada disso? Falava-se tanta coisa do Tatunka, entende? Que não dava para acreditar em nada, né? Tal era a quantidade de histórias que ele criava e que se criava em torno dele, que ele se envolvia até hoje, né? Então ele fala que nunca teve nenhuma relação com isso, apesar de que ter sido sempre a última pessoa a estar com essas pessoas que desapareceram, né? Então, mas não há nenhuma prova até hoje concreta. Existe também um contexto muito maior, explicado lindamente por Rafael Eriksen no livro O Enigma de Akakor. Olha, aí tem um outro aspecto que eu acho que é uma outra camada do livro, assim, que é botar em contexto em que ano essas coisas aconteceram, né? A gente está falando dos anos 70, início dos anos 80, ainda um período de ditadura no Brasil. Então, tudo... bom, você não tinha, como você tem hoje em dia, lei da transparência, você não tinha nada disso. As coisas aconteciam e ninguém ficava sabendo. O próprio Tatum Kanara, ele tem carteira de identidade brasileira. Como é que ele conseguiu isso? Enfim, existem várias... indicações, não diria nem teorias, são indicações de que ele se beneficiou dessa falta de transparência e dessa possibilidade de se, por exemplo, arrumar documentação ou se impedir uma investigação, né? Então, todos os casos acabam ficando muito suspeitos porque você não tem registro, você não tem... transparência mesmo, a gente não sabe o que aconteceu. Eu fui atrás de registros e não tem. Ou o que tem é tudo muito velado, assim, né? Porque a gente estava numa época em que ou não se tinha, ou se tinha era tudo muito protegido, né? Então, eu tive acesso a pessoas e informações ali, documentos que não deixam a gente... Mostra que as investigações, as pretensas investigações não chegaram a lugar nenhum. Bem, na verdade, em um lugar chegaram. Tatum Kanara era uma farsa.
Tatum Canara não existia. Aquele homem branco que falava alemão fluente não era indígena. O seu nome era Günther Hock. Não faltam registros e pessoas que buscaram essa verdadeira identidade, né? Desde familiares das vítimas até a imprensa alemã. Nos anos 70, a imprensa alemã trouxe a esposa do Günther Hock aqui para o Brasil para confrontar ele, né? Dizer assim, olha, esse cara tem 3 filhos na Alemanha e ele fugiu para não pagar a pensão alimentícia já naquela época, né? E acabou parando no Brasil. Sem dúvida, é um cara muito criativo, né? Criou uma fábula que as pessoas realmente foram contaminadas com essa história, assim. Mas a história é meio simples, assim, na verdade. Ele é um cara que teve problemas com a lei na Alemanha, né? Ele trabalhava como estivador, trabalhava em barcos, navios, e acabou vindo parar aqui, de alguma maneira fugindo do passado dele, de alguma forma. Talvez essa fosse uma história meio simples, né? Poderia se encerrar ali. O inusitado é o que ele fez a partir daí, que é criar uma grande invenção, uma grande fábula que envolveu um monte de gente nessa história, né? E você vê, repara só, a gente está falando esse tempo todo dessa liderança indígena e tal, e todo mundo conhecia essa figura de Tatum Canara por um livro, então ninguém conseguia ver esse sujeito. Agora, uma vez que você vê ele, a figura dele, é nítido de que ele não é um indígena, ele é um cara, ele é um alemão, com sotaque alemão, né, da Bavária, que criou essa história. E aí, nas pesquisas, a gente vai entendendo que, na verdade, ele é um fugitivo da polícia alemã. No final da década de 1980, a Polícia Federal da Alemanha confirmou que Tatum Canara nasceu como Günther Hans Richard Hock em Coburg, na Baviera, em 5 de outubro de 1941. Ele é considerado foragido da justiça da Alemanha. O delegado alemão Hartet diz possuir evidências suficientes para responsabilizar o Tatum Canara pelos desaparecimentos de John Reed, Herbert Warner e Christine Hauser. Mas, segundo George Bodansky, a única prova que se tem é a história dele antes de vir para o Brasil da polícia alemã, né? Ele é um foragido da polícia alemã e foragido por assassinato, né? Então ele cometeu crimes na Alemanha, ele veio para o Brasil com outro nome, né? E um cineasta que fez uma pesquisa muito grande sobre Tatum, que é um malandro também, então até certo ponto você tem que se desconfiar dessa história toda, diz que na época ele era procurado pela Interpol, se refugiou no Brasil, e no Brasil ele foi protegido pelos militares, né? Então não se sabe qual é o acordo que ele tinha, era na ditadura militar, nos anos 70, né, no auge da ditadura militar. Mas sim, eu estou... obrigado. Estou bem. Só sei que ele nunca foi incomodado pela justiça brasileira, né? Ao contrário, ele recebeu os documentos de cidadão brasileiro, né? E eu acho, né, há uma desconfiança, no qual eu acredito um pouco, ele era um informante na época da ditadura, porque ele sempre se relacionava com os estrangeiros que passavam, né, na Amazônia. Claro que os militares queriam saber o que esses estrangeiros estão fazendo aí. Então ele provavelmente era um informante, em troca das informações eles não deixavam ninguém incomodar o Tatum, entende? Eu acho que foi assim. Günther Hock teria chegado ao Brasil em dezembro de 1968, num cargueiro alemão, fugindo do país natal devido a dificuldades financeiras. Isso segundo uma reportagem do Fantástico, exibida em 1990. Ele deixou esposa e 3 filhos em Nuremberg.
Depois de ressurgir na Amazônia como Tatum Canara e encantar Karl Brugger, em 1979, Günther já estava estabelecido com sua nova identidade. Era morador de Barcelos e casado com Anitta, uma gaúcha com quem teve outros 2 filhos. Na reportagem do Fantástico, o repórter Alonso Mônaco entrevista Günther Rock e o confronta sobre seus crimes. Vamos escutar um trecho dessa entrevista do Fantástico. Você já matou alguém ou não? Esses que me acusam, não. E outras pessoas? Bom, antigamente eu era índio, eu nasci no mato, né? Aos últimos 20 anos eu não matou ninguém. Nos últimos 20 anos você não matou mais ninguém? Até hoje está casado com minha esposa, tudo bem. Mas antes dos 20 anos você já tinha matado quantos? Bom, não se fala deixa porque estava as terras, né, no mato. Eu nasci e me criou numa louca de índio. E nós sempre lutamos contra civilizado. Mas de lado de Peru. Entendeu? Mas até eu fui na civilização, me costumo como civilizado e parou de brigar, né? Agora, como você fala alemão se você nasceu índio? Minha mãe era uma freira descendente da alemã e meu pai era cacique de índio. Tatunca, por que você acha que surgiram essas acusações de você ter desaparecido com as pessoas? Só foi prejudicado, né? É. Porque esses jornal que escrevendo aqui em Manaus, escrevendo eu matava mulher e criança na Europa. E na Europa escrevendo eu matava missionário e não sei o que aquilo. Em todo canto esta mentira e nem na promotoria sabe se falava da mesma causa que a polícia da Alemanha e Karl Brugger foi matado um dia antes que ele foi viajando por Barcelos. Ele chegou aí com você em alguma expedição? Não. Nunca fez expedição com você? Esta expedição que ele escreveu no livro era mentira. Não foi, escutou as suas histórias e escreveu sobre o defeito e entendo muito não chegou mal. Lá, então. Não chegou, nunca foi para lá. Como o Rafa mencionou anteriormente, uma revista alemã chegou a trazer a esposa abandonada na Alemanha, chamada Christa Rock, para o Brasil. Ela se encontrou com Tatunca e afirmou que ele era sim, na verdade, Günther Rock. O Tatunca chegou a perguntar para a Christa sobre os 3 filhos do casal que ele abandonou na Alemanha, confirmando que sim, eles haviam sido casados. E assim, a farsa de Günther Rock chega ao fim, mas não o mistério em torno dele. Os casos do qual Tatum Canara foi suspeito continuam sem respostas até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu com John Reed, Herbert Warner ou Christine Hauser. O assassino de Karl Brugger nunca foi identificado. Se o envolvimento de Tatunca foi tudo parte de uma grande conspiração, não sabemos. Mas sabemos que hoje ele, Günther Rock, segue vivo, ignorando seu passado conturbado. Tatum Canara é vivo até hoje, ele mora em Barcelos, no norte do país ali, subindo o Rio Negro. Ele tem mais de 80 e poucos anos. E o mais estranho nessa história toda, ele está ali, o Tatunca, entende? Se você quiser falar com o Tatunca, você vai a Barcelos, você fala com o Tatunca, entende? Ele vai te vender uma história, você vai pagar um dinheirão para ele, vai acreditar, vai se meter numa confusão, numa encrenca e vai se dar mal. Isso que acontece. Mas o mais estranho ainda é o seguinte, Tatunca não tem dinheiro, ele vive muito modestamente. Como que o Tatunca, suspeito de tantas mortes, tantos assassinatos, está lá. Ele mora em Barcelos, de vez em quando ele vai a Manaus, filho dele leva ele está bem, ele tem uns 2 ou 3 anos mais velho que eu, mas está muito bem fisicamente, e nunca foi incomodado pela justiça, né? Esse é um dos grandes mistérios do Tatunca. Günther Rock e a nova família vivem em Barcelos. Sua esposa, Anitta, tem um negócio próprio, um hotelzinho para abrigar turistas que vêm à cidade. Um turismo muito movimentado, principalmente pela lenda de Akakor. A história continua. No episódio exclusivo para apoiadores, você pode escutar Jorge Bodansky contando outras histórias de Tatum Canara, como... Pousa um avião atrás da casa do Tatunca, tinha um campo de futebol, e o Tatunca sai, vai até um avião, conversa lá com o piloto, pega um pacote, não sei o quê, e o Tatunca volta, o avião decola, ninguém tocou no assunto. Ele também revela o que aconteceu com aquela câmera que Tatum Canara supostamente levou a Akakor quando o barco deles encalhou no Rio Negro. Por incrível que pareça,
Tatunka apareceu no Rio de Janeiro para devolver o objeto, com filme dentro, para Karl Brugger. No episódio exclusivo, também bato um super papo sobre todo o processo de pesquisa feito por Rafa para escrever o livro O Enigma de Akakor. E acabamos filosofando bastante, levantando uma importante reflexão em como continuamos, até hoje, caindo em contos de vigários. A gente, hoje em dia, está o tempo todo acreditando em fake news. A gente está na semana com o lançamento aí do Véu 3, que o buraco vai ficar muito mais embaixo, né? Com inteligência artificial, a gente vai reproduzir cenas, a gente vai... Se antigamente com isso aqui, a gente já conseguia enganar tanta gente... Com um livro, né? A gente já conseguia contar histórias, né? A gente já conseguia contar histórias de uma maneira que pessoas iam largar a sua vida em outro continente para ir buscar uma coisa. Imagina hoje em dia. Então, acho que esse livro, no final das contas, para mim, é uma grande metáfora e um alerta sobre as histórias que a gente acredita, assim, né? Porque acho que o ser humano, ele é dado a contar e acreditar nas histórias que ouve, né? E a gente... O caso de Akakor é uma grande metáfora, no final das contas. Eu vou postar as 2 entrevistas, sem cortes, o bruto mesmo da gravação, para os apoiadores escutarem. Tem muita camada para essa história, coisas ainda não ditas aqui. Se você quer mergulhar ainda mais a fundo na lenda de Akakor, basta virar parte da comunidade Café com Crime ao apoiar na Orelo ou Apoia-se, e assim ter acesso a tudo completo. Não só a essa gravação completa, como a todos os episódios exclusivos já liberados para apoiadores. Te encontro por lá para continuar essa conversa acompanhada de uma xícara de café e da leitura do livro O Enigma de Akakor. Tchau, tchau!